Augusto, seja bem-vindo ao programa Estúdio Livre. É uma honra estar aqui conversando com você. Augusto, como é que é essa correria do rádio para a televisão, para as redes sociais? Como que é se adaptar à família, a isso tudo? Eu quero te agradecer pelo convite, quero agradecer também por esse momento especial, agradecer o seu público maravilhoso, deixa aqui um abraço para todo mundo, uma alegria estar com vocês. A gente que trabalha, por exemplo, o Galileu, eu trabalho desde os 7 anos de idade. Eu vim da roça, né? Meu pai era um micro agricultor familiar junto com a minha mãe. E foi nesse ambiente que a gente cresceu até determinado ponto. Eu vim para a cidade aqui no começo da minha adolescência ou pré-adolescência. Então, correria para mim não é problema, né? A gente já está acostumado com essa correria. Quem trabalha com comunicação, a gente sabe que é correria. Tem o chamado deadline, né? Que é o tempo para você finalizar as matérias, entrar no ar, fazer o seu trabalho. Então, já estou acostumado com correria. A gente só tem que saber fazer uma coisa, gerenciar o nosso tempo. Porque todo mundo tem 24 horas. Tem gente que diz, mas não tive tempo, não tive tempo. Às vezes isso acontece comigo também. Mas eu não tive tempo. A esposa, Augusto fez isso. Eu não tive tempo. E às vezes não dá tempo mesmo, porque não dá para você fazer tudo num dia, numa semana e às vezes num mês. E às vezes você tem que levar décadas para fazer certas coisas e construir certas coisas. Mas eu acho que é só você gerenciar o tempo, se você se organizar. É fácil? Não é, mas se você se organizar, se você tiver determinação, se você tiver foco, você vai conseguir gerenciar trabalho. Eu saio de casa antes das 6 da manhã para estar às 6 da manhã aqui, para finalizar o alerta geral, o trabalho da produção, faço até 8 horas da manhã, já saio de lá, já vou ajustar alguma coisa com a produção do programa de TV, corro para fazer outras coisas, tá? Tenho outras coisas para fazer, tenho outros compromissos, volto para cá por faixa aí das 11 horas, 10h30, vamos finalizar a produção do programa, olhar matérias, conversar com o repórter, com produtores, com a equipe, ajustar tudo direitinho, para quando entrar no ar, tá tudo certo, eu já saber exatamente tudo aquilo que eu vou fazer, já sei das matérias que vão entrar, já sabei dos merchan que vão entrar, das entrevistas que vão ter, enfim, já sei do programa todo. É só chegar e tocar o programa. Mas a gente precisa de uma coisa importante, que é organização e planejamento. Você precisa ter, mesmo para as mínimas coisas, organização e planejamento, para você dar conta do recado. Descontrai, a gente vê uma alegria que contagia. Como que é fazer programa? Como é que é fazer rádio para você? Olha, para mim é algo assim muito bacana, muito gostoso. Porque eu sou apaixonado por comunicação, é aquilo que eu amo, aquilo que eu escolhi fazer pela minha vida toda. Como eu te falei, eu venho lá da roça, venho lá do mato, da comunidade de Ilha Nova, no Baixo Madeira. Quando eu falo que eu sou beiradeiro do pé rachado da rede rasgada, é porque eu sou de fato beiradeiro do pé rachado da rede rasgada, que não escorrega no barranco, nem desliza na casca da banana, que eu sempre falo aqui no programa. E vim para cá na minha pré-adolescência. Lá eu via muito rádio, tá? Me apaixonei por rádio desde lá, quando criança, porque meu pai tinha sempre um rádio de pilha, para ouvir as emissoras de rádio. Quando eu cheguei aqui, que eu fui conhecer um estúdio de rádio, que eu vi como a coisa acontecia, aí eu digo, não, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Só que aí, eu comecei pelo rádio, mas a minha vida ganhou uma dimensão muito maior. Eu comecei pelo rádio, comecei a ter contato com outros colegas e comecei a entender que a comunicação era muito maior do que simplesmente fazer rádio. E aí foi quando eu, além de ser apaixonado por rádio, me apaixonei pelo jornalismo como um todo. E aí ganhou toda essa dimensão. Quando você escolhe, quando você gosta, quando você ama, fica mais fácil, fica mais leve, tá? E a gente entende que comunicação não é simplesmente só falar, né? Porque o mundo gira em torno da comunicação. Tudo, se você for pensar, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Mas a gente tem que fazer comunicação com empatia. Você tem que entender que você não está comunicando só para você. Se é na televisão, tem gente te assistindo. Se é no rádio, tem gente te ouvindo. Se é na internet, tem gente te acompanhando. Se é na rede social, também. Você tem que entender que você comunica para gente. Você está falando com gente. Gente que estão passando por mais diversos problemas, dificuldades, situações. Gente das mais diversas classes sociais, dos mais diversos níveis culturais, níveis acadêmicos. Você tem que saber que você está falando para todas essas pessoas. Então, a tua comunicação tem que ser um tanto quanto assim, completa. Dá para fazer tudo e tal, agradar todo mundo? A gente sabe que não dá para agradar todo mundo, mas a gente fazendo uma comunicação com alegria e ao mesmo tempo com seriedade, porque a gente faz aquela comunicação, é comunicação raiz, né? Jornalismo raiz, que é você checar a informação,
a fazer análise, fazer planejamento, ver o que está ok, o que não está ok, ouve lado A, ouve lado B. A gente faz esse tipo de comunicação. Só que a gente tem que saber que nós estamos comunicando com seres humanos. Tá? Então nós temos que criar essa ligação com o público. Tá? A gente é comunicador, mas a gente não deixa de ser humano. Então, comunicação com alegria, com empatia, demonstrando o seu amor pela profissão, mas o seu amor também pelas pessoas, fica mais fácil da gente se comunicar. Tem alguma para você contar para a gente, aquela falha nossa? Meu amigo, chegou uma vez que eu estava fazendo um programa de rádio, eu e o Dizeldo Souza. Faz tempo, hein? Faz um tempinho, né? A gente trabalhou 13 anos na Rádio Cari juntos, né? Eu e o Dizeldo Souza, uma parceria grande, um cara que eu admiro muito. Abração pro meu querido amigo Dizeldo Souza, certo? Andando nessa correria, indo na delegacia, porque hoje tem internet, é mais fácil, mas antes você tinha que ir delegacia por delegacia, olhar o livro da ocorrência, esperar, fazer anotações, depois ir para a maquininha de escrever, digitar os textos na maquininha de escrever e fazer toda a tua produção para você apresentar. Só que um dia desses, né, naquela época, na correria, eu não sei como, mas eu não sei, eu perdi todas as minhas anotações. Meu Deus. Perdi todas as minhas anotações. E não deu tempo de eu ir para a redação para escrever. Porque foram tantas coisas, tantas ocorrências, tantas informações, que eu fui anotando. E não deu tempo de eu escrever para fazer o meu roteiro de programa. E nem para fazer os scripts. Cheguei na rádio, em cima da hora praticamente, faltando aí uns 15 minutos, mais tarde, meia hora para começar o programa. Quando eu fui pegar o meu material para minhas anotações, para eu fazer pelo menos, como diz o pessoal, um esqueleto do programa, cadê as anotações? Não tinha anotação. E aí, como que se faz um programa? Se eu não me engano, era 1 hora, era 2 horas de programa, com informação. Sem informação. Não dava para você fazer. Aí eu fiquei pensando e agora? Fiquei pensando e fui lembrando por onde eu tinha passado, com quem eu tinha conversado e lembrando das coisas que tinham acontecido, que tinham me passado. E aí eu peguei uma folha de papel em branco e fui anotando. Tá, fazendo uma frase de cada um. E fui anotando. Anotei aquilo ali. Então, com base nessa única frase que eu havia anotado, várias frases de tudo que eu havia apurado numa manhã inteira para produzir o programa, se eu não me engano, de 1 hora, 2 horas. Então foi com isso aí que eu consegui fazer o programa, tá? Através daquela frase, eu lembrei do que a pessoa me contou. Aí, claro que eu não memorizei datas, dias, determinadas situações, mas, digamos assim, o principal daquela informação eu tinha, porque eu coloquei em uma única frase. E assim eu consegui fazer o programa todinho. Maravilha. Nós estamos falando de comunicação, mas nós podemos falar de família. E o Setembro Amarelo? Queria ver a tua visão nesse sentido. Setembro Amarelo para mim é muito importante, porque já falaram, e talvez seja isso que esteja acontecendo, que as doenças mentais da mente seriam a próxima pandemia. E a gente sabe que a pandemia da Covid-19 acelerou isso aí de certa forma, e não sou eu quem digo, são pessoas que entendem do assunto, que são estudiosos, especialistas nisso, por conta do confinamento, né? Muita gente, idosos, pessoas mesmo com comorbidades, elas ficaram confinadas, longe da família, longe dos amigos, longe do trabalho, longe da sua realidade do dia a dia, e ficaram confinadas, tá? E isso gerou mais problemas, segundo os estudiosos. Então, o Setembro Amarelo é um mês onde você reforça a campanha de combate ao suicídio. E isso ocorre por conta de problemas da mente, muita ansiedade, muita depressão, muita coisa que afeta a tua mente e leva as pessoas não a querer por fim a sua vida, mas querer por fim ao problema que ela está passando, por fim ao sofrimento. Aí muitas pessoas dizem, não, isso é frescura, isso não existe, isso aqui. Eu quero aqui aproveitar esse espaço para pedir para as pessoas, não olhem dessa forma. Olhem com amor, olhem com carinho, olhem com empatia, acolha essas pessoas, abrace elas, transmita carinho, transmita atenção, porque são pessoas que precisam de seres humanos. São pessoas que não estão precisando de você chegar a dar um sermão, a chincalhar, apontar o dedo. São pessoas que estão precisando de carinho, de atenção, de um abraço, de um ombro para chorar, de um sorriso, de alguém que pegue na sua mão
para que dê esperança, tá? Para que aponte um caminho melhor, uma perspectiva, uma solução de um problema. Então, eu gostaria que as pessoas tivessem esse olhar, um olhar humano. Eu acho que nós temos que ser humanos ou mais humanos de verdade para que a gente possa entender as pessoas, para que a gente possa ajudar essas pessoas. Augusto, a gente fala que comunicação não é fácil, né? E família, esposa, será que houve um momento que a minha já disse isso para mim, você só pensa em trabalho. Isso já ocorreu contigo? Já ocorreu, não só foi uma vez não, foi muitas vezes, né? É porque comunicação dá trabalho de fazer, né? O rádio, apesar de ser um pouco mais simples, entre aspas, né, pelo formato do rádio, ele pode dar um pouquinho menos de trabalho que a televisão. A televisão exige muito a gente, exige de uma grande equipe, exige de equipamento, exige de uma sintonia muito forte entre os profissionais para que as coisas aconteçam direitinho. Eu faço um programa de televisão das 12h15 até as 2 da tarde. É o tempo que as pessoas me assistem e veem o trabalho da equipe, mas não sabem que nós passamos ali à noite trabalhando, dias trabalhando, horas trabalhando, para que a gente possa entregar aquilo ali para você. Como se a gente estivesse numa confeitaria, passando horas preparando a massa, fazendo um bolo, confeitando o bolo, e para você degustar um pedaço daquele bolo, você dizer, puxa, que bolo saboroso. É mais ou menos por aí. Tá? Então dá muito trabalho. E às vezes, nessa correria do trabalho, a gente acaba, sem querer, por exemplo, falhando em algumas situações, por exemplo, na família. Por exemplo, eu já esqueci os meus 2 filhos na escola quando eles eram pequenos. Misericórdia. Cheguei em casa, cadê o menino? Meu Deus do céu, volto para pegar o menino. Cadê a menina? Volto para pegar a menina. Tá, gente? A esposa pede para comprar alguma coisa. Meu Deus do céu, esqueci, não comprei. No meu filho, por exemplo, pai de primeira viagem, trabalho, muita correria, eu acabei esquecendo de tirar a licença paternidade. E a minha esposa, ela ficou triste com isso, porque ela estava de resguardo, jovem, primeiro filho, ela queria ter esse momento que eu estivesse lá com o lado dela, e eu falhei nessa parte, porque eu não tirei a minha licença paternidade. Exatamente, né, por conta do menino que nasceu. Já da menina, eu fui lá e tirei a licença, fiquei mais um tempo, tá? Enfim, mas é aquilo que eu falei antes para a gente precisa organizar o nosso tempo, saber gerenciar o nosso tempo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, mas dá para a gente priorizar. Se a gente se organizar, planejar e priorizar, a gente consegue. Se você não planejar nada, não priorizar nada, fica mais fácil você meter os pés pelas mãos e acaba fazendo aquilo que não é tão necessário e deixa o que é necessário de lado. Mas você precisa se organizar para que você possa dar conta tanto do trabalho, que é essencial, mas a família também é essencial, né? A esposa precisa do marido, o marido precisa da esposa, os filhos precisam de ambos e a gente precisa dar conta de tudo isso. Augusto, falando de fé, porque as pessoas, eu tenho vários amigos que te assistem, te acompanham, eles veem a hora que você disserta sobre um versículo bíblico, né? E como que você vê essa diferença? Assembleia, Adventista, Deus é amor. Como que é isso tudo para você? Eu não olho para essas diferenças. Para mim, isso aí é irrelevante. Tá? Para mim, o centro de tudo é Cristo. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é pela religião. A salvação é pela graça, pelo mérito de Cristo, não é pela placa da igreja, não é pelo nome da igreja, não é pelo nome da religião, não é pelo pastor. Tá? Não é nem por você mesmo, porque a Bíblia diz que por nós mesmos nós não podemos nos salvar. Tá? Então eu vejo que essa questão é irrelevante. Cada um tem a sua escolha, vai para a religião A, B, C ou D. Eu escolhi estar na igreja adventista, tá? Mas isso não me dá o direito de criar barreiras e criar preconceitos para me separar das outras pessoas. Olha, se todas essas religiões são cristãs, então o que muda é a liturgia, quem muda é, quem sabe, um conhecimento A ou B da palavra de Deus, a forma de cultuar, né? Mas o centro delas é Jesus. O meu também é Jesus. E o que Jesus disse? Amai uns aos outros como eu vos amei. Ame o próximo a si mesmo. Tá? Então, acho que é isso que a gente precisa ter em mente. Fazendo isso, cumpre toda a lei. Exatamente. Tá? Por quê? O que acontece? Poxa, se nós somos irmãos, e se nós adoramos o mesmo Deus, e nós temos o mesmo Salvador, por que vou querer ser melhor do que os outros? E mesmo que as pessoas não tenham religião nenhuma, mesmo que as pessoas não tenham Deus nenhum, mas nós somos iguais ainda assim. Porque a Bíblia que nós diz que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. A Bíblia diz que todos são pecadores e destituídos da graça de Deus. Então estão todos no mesmo nível. Não importa a cor, não importa nível social, não importa nível intelectual, não importa dinheiro, não importa nada.
todos estamos no mesmo nível. Tá? Então, essas separações é relevante. Como para mim é irrelevante essa questão tu é de classe A, classe B, classe C, classe C, tu é jornalista, tu é não sei o quê. Para mim, tudo isso é irrelevante, porque a diferença está apenas em, quem sabe, num grau de conhecimento, né? Num grau de tempo acadêmico que você teve, de alguma coisa que você faz diferente do outro. Mas para mim isso é irrelevante, certo? Se nós somos adoradores do mesmo Deus, então nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, para que criar barreiras? Nós temos sim as diferenças, porque até dentro da família, né, os filhos pensam diferente, a esposa pensa diferente, o marido pensa diferente, mas todos, num conjunto geral, todos os pontos se convergem para um ponto só. Tá? Então, a minha perspectiva é essa. Tá? Nada de barreira, nada de preconceito. Nós cultuamos o mesmo Deus, adoramos o mesmo Deus, né? E temos que estar focados naquilo que Deus falou para nós, que é o amor ao próximo, como amamos a nós mesmos. Eu pergunto disso porque eu vejo que tem muitas casas que os filhos não querem o Jesus que nós congregamos. Tem muita gente que diz, não vai para aquela, não vai para essa, eu estou aqui, mas vocês não podem ir para lá. Existe muito isso? Você já vivenciou isso aí? Eu já conversei com pessoas que têm esse tipo de visão, né, gente? Tem esse tipo de visão. Mas o que eu penso? A Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Isso não significa que não vai se desviar. Significa que ele vai ter informação suficiente para saber fazer a sua melhor escolha. Tá? Mas quando o menino é pequeno, a gente pode pegar na mão e levar. Ele não vai sozinho, é você que leva. Só que quando ele cresce, ele tem maturidade e já pensa por si mesmo. Tá? Por isso que é importante, há uma escritura que diz que o lar é a primeira escola e os pais são os primeiros professores. E quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, ela não está dizendo ensino apenas teórico. É como se você estivesse realmente andando pelo caminho, dizendo, tá vendo aqui, ó, aqui tem uma pedra, aqui tem um buraco, aqui tem espinho, ali tem mato, aqui tem não sei o quê, tem outro obstáculo, não vai por aqui, não vai por ali. É você ensinar na prática. Quando você ensina na prática, fica mais fácil da criança entender, porque a criança não entende, mas quando você ensina na prática, a criança entende. Um grande problema, nesse caso, eu vejo que somos nós adultos, somos nós pais, porque às vezes também nós não ensinamos na prática, não pegamos na mão para levar, não damos o exemplo, nós temos muita teoria, muito discurso, mas não damos o exemplo devido. E às vezes até você pega na mão e leva, mas quando é em casa você age de uma forma diferente. Tá? E a psicologia diz que você aprende muito mais por aquilo que você vê do que por aquilo que você ouve. Então o exemplo fala mais alto do que o discurso. Então a gente precisa entender isso aí também para que a gente possa educar os nossos filhos, educar as próximas gerações, contribuir. Claro que o momento deles é outro, nosso momento foi o momento deles é outro, né? O mundo passa por diversas transformações, a sociedade passa por diversas transformações e nós temos que estar atentos em relação a isso. E a Bíblia, como é um livro sagrado que foi inspirada por um Deus que é ontem, hoje, amanhã e eternamente, ela é atual, tá? Esses ensinamentos que você aplicando no contexto que nós estamos vivendo hoje, fica mais fácil de você colocar na cabeça do jovem, não fazer uma lavagem cerebral, mas conscientizar da importância que tem de ele ter uma relação com Deus, não simplesmente com igreja, não simplesmente com sectarismos religiosos, com grupos, mas para ele ter realmente uma conexão com Deus, com o espiritual. E falta muito pai nessa vida de hoje em dia, né? Infelizmente, a correria do dia a dia também, né, gente? Nós temos a questão cultural, nós temos a questão também de nível acadêmico, nós temos a questão de crises, da necessidade de trabalho. Tem N problemas, e eu não culpo as pessoas por conta disso, tá? Porque tem N problemas que nos impedem disso. E às vezes o comodismo também, né? Às vezes o comodismo, às vezes o cansaço. Meus pais eram semi-analfabetos, mal sabiam estudar o nome, mas meu pai e minha mãe, seu Agostinho Dona Nazaré, tá? Eu devo a minha base toda a eles, porque apesar da falta de conhecimento, que eles tinham conhecimento acadêmico, mas eles tinham uma sabedoria de vida impressionante, que parecia que eles sabiam cada passo que a gente ia dar em todo lugar que a gente ia pisar, parece que eles já sabiam.
E ia dizer, meu filho, é isso assim, assim, é isso assim, assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E se a gente ousasse fazer diferente, a gente ia saber e sentir na pele que era exatamente aquilo que ele estava falando. Augusto, por que que você ainda não é um parlamentar, um vereador, deputado, senador, prefeito? Por quê? Por que não, Augusto, político? Eu gosto da política, o Galileu. Eu gosto da política. E todo ser humano, eu entendo que todo ser humano é um ser político, de uma forma ou de outra, é política. A política vem de berço, de casa. Em casa já tem política, né? Uhum. A questão de saber a diferença entre o tipo de política e a política partidária. Né? Você gosta da política partidária? Gosto, não da forma como muitas vezes ela é feita, porque a gente vê que gera prejuízo para as pessoas. É a politicagem, pessoas que querem apenas se aproveitar da política para benefício próprio, benefício de um grupo. Isso aí eu não gosto. Tá? Mas a política séria, que visa o benefício das pessoas, tá? A melhoria da qualidade de vida das pessoas, a implementação de políticas públicas, porque eu entendo que isso é política, é você fazer um trabalho em prol de algo maior, independente do seu próprio umbigo. Tá? Isso aí eu gosto de entender, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de acompanhar, de assistir, ver vídeos, documentários e tudo mais. Eu gosto, faz parte da minha área de comunicação, entender um pouco disso. Tá? Agora, o Augusto José, tá, já recebeu vários convites, e agradeço aos convites que eu recebi, graças a Deus. Inclusive tá? meu, né? Inclusive o do Galileu também, né? Botou pilha aí. Mas o que eu entendo? A gente não pode fazer uma campanha política sem estrutura. O Augusto José tem condição de bancar uma campanha política? Não. Tá. Agora, se me derem uns meios... Primeiro você precisa ser aceito por um partido político, né? Você precisa ser aceito. Além de ser aceito pelo partido político, você precisa ter um nome homologado na convenção. Ok. Você precisa ter os recursos. Ok. Você precisa ter os meios para implementar essa campanha. Ok. Tem alguém ou tem um grupo que decide chegar com Augusto José e dizer, Augusto, vamos, tá? Que a gente garante que a gente está junto e misturado, eu vou. Tá? Porque eu me vejo como um servo, como uma pessoa que está aqui para servir. Ou no rádio, na televisão, em casa, em qualquer lugar, eu estou aqui para servir. Eu estou há quase 40 anos servindo a população do estado de Rondônia. Através do rádio, através dos jornais, que eu já trabalhei em mídia impressa, mídia eletrônica, mídia digital, na rádio, TV, tá? Eu estou servindo, brigando pelas mais diversas situações. Eu tenho uma folha de serviço prestado aí para todo esse estado. Eu tenho que apresentar para o estado. Eu tenho trabalho para apresentar para as pessoas. Eu tenho esse trabalho, tá? Claro, como já falei para ti, na política é diferente. O trabalho, o ritmo do trabalho, o ritmo é diferente, tá? O protocolo é diferente, tá? Mas isso significa que você não pode trabalhar? Pode. Isso significa que o José pode fazer algo? Pode. Vou fazer tudo? Não. Não vou dizer, vem para cá que eu vou fazer tudo. Não vou fazer tudo. No rádio eu não posso fazer tudo. Na TV eu não posso fazer tudo. Como ser humano na família eu não posso atender tudo. E eu indo digamos, assumindo um cargo público, eu também não vou fazer tudo, quer seja de secretário, de parlamentar ou de nível executivo. Também não posso fazer tudo, eu tenho que entender isso. Mas eu sei que se eu chegar lá, se eu tivesse essa oportunidade de chegar lá, eu sei que da mesma forma como eu me esforço aqui como um pai de família, como comunicador de rádio, televisão, de mídias digitais, o mesmo esforço que eu tenho, eu vou ter lá também. Por quê? Porque o meu foco é a melhoria da qualidade das pessoas. Politicamente falando, nos dias atuais, eu me sinto envergonhado. É lógico que nós sabemos que tem muita gente boa. Sim, sim. Mas hoje em dia é a maior tristeza quando nós vamos falar de política e algumas outras coisas mais. E nós almejamos de pessoas de bem nos representando. Mas aí, Galileu, entra uma coisa muito importante, tá? O pessoal diz, não, mas se você entrar lá, tem alguns dias, você vai entrar lá, você vai se contaminar. Cara, cada um tem a sua decisão, tá? Eu acho que depende da decisão de cada um, da postura de cada um. Tem coisas também que eu acho que depende muito de caráter, tá? Depende muito de caráter. Para quem já tem um caráter certo duvidoso, só depende de uma oportunidadezinha para se desviar para outro caminho. Mas quem tem princípios fortes e um caráter firme, ele pode estar em qualquer lugar, o caráter dele vai ser o mesmo. Porque um grupo de pessoas confiou em mim para que eu pudesse estar ali, não trabalhando em prol de mim mesmo, mas trabalhando em prol de mudanças e melhoria no contexto social.
O que é o foco aqui como comunicador? É o bem social. E indo para um cargo público, qual vai ser meu foco? O bem social, a transformação social, a implementação de políticas públicas e projetos que possam beneficiar as pessoas. É isso que a gente tem que fazer. Augusto, eu sei que o tempo já demanda, né? E eu gostaria de te agradecer, amigo, por nos receber, por estar aqui no programa Estúdio Livre. Foi um prazer enorme estar com você, uma figura tão maravilhosa como você é. Obrigado. Mais uma vez, eu quero voltar outras vezes para conversar com você. Volte muitas vezes, tá? Eu quero te agradecer pela amizade de algum tempo também. A gente não vai nem dizer quanto tempo faz, né? Não espalha. Não espalha, não dá spoiler, né? Agradecer pelo carinho, pela atenção, agradecer por esse momento, né? De convidar, de conversar com o teu público, de falar um pouco da minha história, daquilo que eu penso, daquilo que eu almejo, tanto na questão da comunicação, na questão social, da questão política, da economia, de família, de religião, porque eu também, como já falei, eu fiz a escolha de uma religião, embora não crie barreira, né? Tenho meus trabalhos sociais, tenho os projetos que eu apoio, não entro em detalhes, porque eu não gosto de falar isso para ninguém, não é necessário ficar falando isso para ninguém. Minha família toda adora trabalhar o social também, acho que é porque a gente sentiu na pele tantas coisas que a gente quer também trabalhar para mudar essa realidade, graças a Deus a minha família apoia muito isso também. Então eu só quero te agradecer, tá? E eu quero dizer, onde quer que eu esteja, na comunicação, fora da comunicação, certo? E se tiver, digamos assim, como eu falei para você, o apoio necessário, se for o caso, para ir para a questão política, tá? A gente vai, não tem problema, mas com essa consciência. Nós queremos apenas servir, não tem nenhum problema. E eu estou aqui à disposição, dentro daquilo que eu puder fazer, tá? A gente está aqui com a consciência que o nosso dever é servir, como seres humanos, como profissionais, como pai de família, como membro da sociedade. A minha consciência é de que nós estamos aqui para servir. Programa Estúdio Livre. A sua audiência é o nosso sucesso. Obrigado.